Olá, meu povo, estamos iniciando mais um podcast no ar e a nossa convidada de hoje está com assuntos incríveis. Toda quarta-feira você já sabe, o nosso encontro marcado sempre com assuntos exclusivos e inéditos para você. Você pode conferir o nosso no ar através do canal 180 da Brisanet, YouTube da Sertão TV, Spotify, Brisa Play e também aos sábados no horário alternativo na Rádio Canudos FM 106,7 a partir das 7 horas da manhã. Hoje o nosso podcast está especial. Infelizmente o nosso colega Emanuel não pôde vir devido a problemas de saúde, mas eu tenho certeza que a pessoa que vai ficar comigo dando esse apoio vai com maestria à altura do nosso amigo Emanuel. Com certeza vai conduzir o nosso no ar da melhor forma possível. E eu tenho certeza que as mulheres, vocês mulheres, vão dominar o mundo. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Muito obrigada, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Até porque a nossa convidada vai trazer muitas novidades aí para quem quer viajar. Principalmente as mulheres, porque o projeto é voltado para as mulheres, hein? Bacana demais. E o nome da nossa convidada Vamos é aqui Dayana... chamar a Dayana Ravena. Ela vai falar um pouquinho sobre o projeto dela, Mulheres no Mundo. Pronto. E nós temos muitas perguntas para fazer. Estou muito curiosa para entender um pouquinho sobre o projeto e vamos começar. Dayana, seja bem-vinda ao nosso no ar. E inicialmente eu gostaria de te perguntar. O poeta Mário Quintana tem uma frase bastante interessante, que viajar é trocar a roupa da alma, e eu concordo com ele. Como surgiu esse projeto, quem idealizou e como é esse espírito de irmandade e de sororidade entre as mulheres? Seja bem-vinda. Quero começar agradecendo o convite por estar aqui hoje, falando um pouco sobre o meu projeto. Esse projeto ele nasceu através de uma viagem, em um momento onde eu estava passando várias transições na minha vida, e eu ganhei uma passagem para ir para o Peru. E quando eu cheguei no Peru, eu tive uma expansão de consciência. Primeiro que eu viajei sozinha para um outro país, que eu não sabia falar o idioma, na cara e na coragem. E quando eu cheguei lá, eu fiquei doente. Os 3 primeiros dias, eu fiquei doente e estava sozinha. E isso foi muito forte para mim. Ali eu entendi várias coisas sobre o meu processo de autoconhecimento. E foi incrível a viagem no Peru, mas eu decidi estender para a Bolívia, que estava do lado. Então, eu fui até uma cidade chamada Copacabana, onde está às margens do Lago Titicaca. E nesse lugar eu fiz um passeio. E já fazia algum tempo que eu me perguntava por que eu estava aqui na Terra, qual era o meu propósito aqui. E quando eu cheguei em um lugar chamado Isla del Sol, o guia nos recebeu e lá ele falou que era um lugar muito poderoso, um segundo chakra da Terra, o sacral, e que ali era um momento onde todo mundo ali podia se conectar e pedir algo que quisesse com o coração que iria chegar. Eu me afastei do grupo, não mais que 10 minutos, olhando para o lago, uma voz sussurrou no meu ouvido: "Você veio na Terra para encorajar mulheres. Você tem que trazer mulheres para viver o que você está vivendo, mulheres no mundo." Aquilo ali na hora, falei, uau. E aí, retornando na pousada à noite, tinha 6 mulheres na minha rede mandando mensagem para saber como que eu estava fazendo aquela viagem, né? Eu já tinha uma pousada em Paraty, então eu já tinha uma rede de contatos ali no Sudeste. E ali eu entendi que era o universo falando comigo e dizendo sim. Então, naquele momento, nasceu o projeto do Mulheres do Mundo. Aí, ali eu já peguei o mapa, comecei a observar o que tinha próximo a mim. E ali eu entendi que eu ia para o Salar do Uyuni e depois eu iria para o Atacama, no Chile, que estavam tudo interligado, né? A travessia. E eu fiz essa travessia em 30 dias, mochilando. Quando eu cheguei no Brasil, no final de abril, eu já cheguei com o projeto pronto na minha mente, o projeto de 15 dias, de lugares potentes, onde eu falei, as mulheres têm que viver isso aqui. E ali a gente fez o material PDF,
publiquei no Instagram e fui para o Peru 6 meses depois com um grupo de 17 mulheres. Então, foi sensacional, foi muito forte tudo isso. E ali, no pós-primeiro grupo, eu entendi que tinha muitas coisas para melhorar, né? Uma autocrítica de quem está empreendendo desde os 15 anos. Então, me recolhi em um espaço, fiquei em silêncio e vi que era isso mesmo que eu queria para minha vida. Então, ali eu já lancei um calendário inteiro para 2024, com várias viagens. E assim, eu segui o calendário e hoje estou aqui. Muito bacana. Você esteve no berço da civilização Inca, que é, na verdade, o Lago Titicaca, que é o único lago que está acima do nível do mar e o único lago navegável do mundo. Sim. E não foi só uma viagem para o Peru, que fica ali na fronteira com a Bolívia, mas também um momento de introspecção, de reflexão que você teve, não é isso, Dayana? Com certeza. Foi uma viagem muito interna, né? Onde, como eu te falei, eu já cheguei lá ficando doente, então eu percebi que ali eu estava sozinha e que quando o bicho pega, somos nós por nós, né? Então ali várias coisas se abriram na minha mente e por estar conectada comigo, eu consegui acessar isso, né? E algo de muito poder, porque eu sempre trago, não é só viajar, conhecer outro país, conhecer outros lugares. É uma viagem muito interna. Então, isso eu sempre trago para as minhas clientes quando a gente tem um primeiro contato. Quando elas falam, quero viajar, a gente faz uma chamada de vídeo para a gente se conhecer, para que elas me conheçam, para que elas vejam como eu me expresso, para elas verem as minhas ideias, né? E ali eu sempre falo, olha, você está procurando algo, balada, bebida, curtição, não é comigo que você tem que ir. Não é essa vibe. Não é essa vibe. Não é comigo. Claro, vai ter um momento que vai caber um vinho, uma cerveja, mas esse não é o foco da viagem. A viagem, ela vem ali no momento de autotransformação, né? Então, o que eu quero também me quer. E as mulheres que chegam, elas já vêm nesse propósito, né, de autoconhecimento. Perfeito. Elas estão passando por esse momento de se autoconhecer, de expansão de consciência. Antes de passar para a Eduarda, eu gostaria de saber quantas pessoas fazem parte desse projeto. Quantas pessoas fazem parte desse projeto e desde quando surgiu? A minha primeira viagem foi em outubro de 2023. Então, a gente tem 1 ano e 5 meses de projeto? 1 ano e 5 meses de projeto. Então, é algo recente, né? Bem recente. Esse insight que deu na tua mente. Sim. Então, 1 ano e 5 meses de projeto. Hoje eu ofereço viagens para 16 países. E conto com mais 3 pessoas guiando na empresa também, né? Hoje eu tenho mais 3 contratadas para me ajudar nos roteiros. Porque a partir de julho eu estou indo viajar durante 9 meses em cada país, entre 4 continentes. E esses roteiros aqui, América do Sul, eu vou ter outras pessoas que vão ficar fazendo para mim, né, fortalecendo. E sempre mulheres com propósito, mulheres que estão nesse caminho também de autoconhecimento e mulheres com experiência já em guiar outras mulheres. Bacana. Maria Eduarda, por gentileza. Tem algumas perguntas e uma delas, a gente sabe que você passou por mais de 16 países, né? Eu acho que tem muita bagagem, muita história para contar, mas eu queria saber de tu, Dayana, quais foram os maiores aprendizados durante essas travessias, durante essas conexões com as mulheres, durante a tua introspecção nesses momentos, as vivências e as experiências que você teve a oportunidade de ter durante essas travessias? São muitas experiências e sempre que eu chego em um país novo, eu busco o cotidiano das pessoas nativas, né? Então, converso muito com essas pessoas, como onde eles comem e tenho experiências também espirituais, né? Em vários níveis. Então, com certeza, o que eu mais tenho aprendido é sobre mim mesmo, né? E através disso eu consigo ser ponte ali para outras mulheres, porque eu não tô ali para curar ninguém, né? Eu tô ali para ser uma ponte, no máximo uma roda de conversa. A gente fala muito sobre o feminino, sobre a cura do feminino, sobre entender que nós mulheres
nós estamos aqui para sermos o que nós quisermos, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Perfeito. Daiane, outra coisa que eu queria saber de ti é qual foi a viagem mais marcante durante essas experiências que você teve? Assim, aquela que realmente emocionou, tocou. E aí, me fala. Olha, o Lago Titicaca, na Bolívia, sem dúvida, vai ser o lugar que mais marcou a minha vida, porque me trouxe para esse propósito, né? Mas chegar na Islândia foi algo que, nossa, eu não tenho palavras. Então, foi uma realização de um sonho mesmo, sabe? Caçar as auroras boreais e ver aquele país com tudo. Icebergs, vulcões ativos, piscina, praias de areia preta. Cara, foi surreal. A Islândia foi um país, assim, que em belezas, com certeza foi o lugar mais lindo que eu já coloquei os pés. Perfeito. Eu imagino a emoção, né, de chegar nesse lugar e, assim, aqueles lugares que a gente vê em fotografias, a gente vê em filme, e você tá ali pertinho observando tudo. Imagino que deve ter sido uma experiência bem bacana. Sim. Muito bom. Quais outros países você conhece? Além do Peru, da Bolívia, da Islândia. Você andou em vários outros. Quais? Sim. Na Ásia eu conheço Tailândia, Malásia, Indonésia. Aí eu conheço também Jordânia, Egito, Grécia, Roma, Itália. Tem alguns países aí já rodados, né? E espiritualmente falando, a Tailândia foi o lugar que me transformou. Eu percebo que existe uma linha tênue entre essas visitas, essas viagens que você faz a esses países com a sua espiritualidade. Você sempre endossa a viagem com a espiritualidade. Me explica melhor. Olha, eu não sei te explicar, porque eu vivo um propósito da minha alma. Hoje eu não tenho mais controle. Como surgiu isso? Porque a gente sabe que você falou que 2023 para cá, e antes disso, o que foi que te marcou, o divisor de águas para você se transformar nessa pessoa mais espiritualizada e mais sensível a essas questões? Eu conheci uma mulher que transformou a minha vida. Foi, sem dúvida, a minha maior ponte. E ela me apresentou o mundo dela e isso estava no mundo dela. E com a minha sensibilidade, né, por querer também, eu fui entrando nesse caminho. Mas, sem dúvida, a Gabriela foi a ponte para a transformação da minha vida. Fantástico, fantástico. E pegando essa ponte aqui, você como mediadora, né, desses encontros, dessas viagens, quais são os desafios, os principais desafios, profissionalmente falando, e também da tua vida pessoal, assim? O que é que você carrega de desafio? Da minha vida pessoal, com certeza, estar longe das minhas filhas, né? Não poder estar com elas no dia a dia. Isso é algo que me dói um pouco, mas eu sei que eu vou servir de exemplo para que elas nunca desistam dos sonhos dela. Que nada no mundo faça elas desistirem. Então, eu incentivo muito isso. Elas podem ser o que elas quiserem e que elas sempre vão atrás dos seus sonhos. Então, para mim, sem dúvida, isso é o mais difícil. Imagina. E agora também, o meu relacionamento, ele acabou por conta da minha missão, né? Que eu recebi um chamado para estar na Tailândia. Quando você fala, permita-me só um parêntese, quando você fala o chamado, a gente quer entender de quem ou de quê? Eu não sei te falar, eu cheguei na Tailândia e eu vinha do Egito. Então, o Egito é um país incrível, mas um país onde as pessoas estão ali ligadas no 220 o tempo inteiro, né? Então, eu saí do Egito um pouco estressada, e aí eu fui chegando na Tailândia, no aeroporto da Tailândia, eles recebem a gente com sorriha, com uma tranquilidade, uma paz. Aí eu falei assim, uau, tipo, que incrível. E aí eu fui ficando, e de repente eu passei 30 dias imersa na Tailândia, fiz a Tailândia de norte a sul, vários lugares, e fui totalmente envolvida pelo budismo, sabe? Muitas vezes a gente está sempre procurando algo fora,
para poder preencher os nossos vazios, sempre procurando algo fora para trazer para o nosso dia a dia. E aí lá eu aprendi que é tudo de dentro para fora, sabe? E que as pessoas são muito simples. Eles não estão preocupados como você está usando a roupa, nada disso. Eles estão ali para te acolher, para fazer você ter uma experiência que transforme a sua vida. Transcender. E isso foi o que eu senti na Tailândia. Então, eu fiquei totalmente envolvida. Entendi que tem um chamado muito forte lá e que tenho que voltar para lá para poder viver isso. E assim vou fazer. Já está com malas prontas para partir. Como é que está esse processo? Como é que tem sido esses dias? Me conta. O processo tem sido intenso. Eu vou começar a minha jornada pela África. Vou chegar em Cape Town. E tem um grupo na Tanzânia. Depois eu tenho um outro grupo no Egito, Jordânia, Marrocos, Islândia, Uau. Tailândia e o último do ano na Índia. A gente finaliza a jornada. E nesse meio termo aí, entre uma folga e outra de uma expedição, eu vou conhecer outros lugares também que a minha alma está chamando. E organizar um espaço para mim ficar na Tailândia, porque a ideia é passar uma temporada realmente na Ásia. Quero explorar bem aqueles países, quero fazer várias expedições para a Ásia, Japão, Bali, enfim, tem muitos projetos. Fantástico. Conheceu Finlândia, que é conhecido como o país da felicidade, o país mais feliz do mundo, que é a Finlândia. Ainda não fui na Finlândia, ainda não, mas tem planos para até 2026. E é porque eu tenho muita conexão com a Islândia, né? Que ali também é um país nórdico. Eu percebo que volta e meia você fala na Islândia. Tem essa paixão, essa conexão muito grande. Tem uma conexão com a Islândia. Fantástico. Não moraria lá porque lá é muito frio, então para morar não. Mas é um país que eu quero voltar pelo menos 2 ou 3 vezes no ano, levando um grupo de mulheres. Perfeito. Dayana, como que essas mulheres chegam até você, né? Como é que elas te conectam? Uma fala para outra, vivi essa experiência aqui, tu tem que viver também. Me conta como é esse processo. Acredito que 80% delas chegam através do Instagram mesmo, né? Das redes sociais. E aí vai entrando, vai conectando com o projeto, busca ver que tem sentido, e aí chega nesse lugar onde a gente se encontra e faz a primeira chamada de vídeo. Outros 20% eu trabalho muito com indicação, e também de mulheres que já viajaram e fecham sempre pacotes novos. Eu sempre falo, vender para uma cliente que está chegando é incrível, mas vender um pacote para quem já viajou comigo, nossa, é surreal. E esses pacotes são caros, são razoáveis? Me fala um pouco sobre... Porque se deslocar para um país requer custos. Sim. Um planejamento, uma logística. Sim. Tudo é investimento, né? Então, eu sempre falo, não é que é caro ou barato, são investimentos. Mas dentro da empresa, eu tenho uma facilidade, sabe? Eu consigo trazer pacotes com preço justo. Se você compara o meu pacote com outras agências que vendem ali algo parecido, o meu custo é muito menor, né? Eu acredito na força das viagens. Eu sou de família humilde. Os meus pais nunca viajaram. Eu sempre tive viagens assim, sempre para Paraíba, porque a minha mãe é paraibana, ou na praia. Então, viajar para mim foi sempre algo que foi muito difícil, né? Eu não tive esses acessos. Então, hoje, eu acredito que viajar transforma. E que não só pessoas que têm muito dinheiro, pessoas ricas, têm que fazer isso. Por quê? Então, eu trago algumas facilidades dentro da empresa, né? Facilitando ali pagamento sem cartão de crédito. E também nós temos alguns projetos, né? Nós temos projetos de desconto para mulheres negras, nós temos pacotes com desconto para mulheres periféricas, indígenas. E mesmo assim, isso é algo que me chama a atenção nas jornadas. Que mesmo tendo essa facilidade, né, mulheres pretas periféricas, elas não conseguem ter acesso a esse pacote. Essa é a grande realidade, né? E isso é algo que eu fico pensando muito em como transformar para trazer mais acessibilidade para todas elas, né? Para encaixar todas as mulheres nas minhas jornadas. Então, tem algumas ideias, na verdade tem muitas ideias aí para ser colocado em prática, projetos sociais. Bacana.
Tenho mais perguntas. Posso? Pode sim. Dayana, assim, em algum momento da vida, nessa jornada de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Você pensou em desistir? E se sim, o que é que te fez continuar nessa jornada, nessa missão? Cara, uma vez eu viajei com uma mulher que ela representava a minha sombra. Porque é muito sobre isso, né? Eu sempre falo, assim, nas rodas de grupo. Estar em grupo, né? Convivendo, é algo que não é fácil. Todos nós temos as nossas individualidades. Sim. E ali você se compromete a estar naquele ambiente com aquelas pessoas, dividindo o quarto. E muitas vezes, o que tem no outro incomoda na gente. Sim, E perfeitamente. incomoda porque tá em mim. Porque aquilo ali tá, né? Está reluzindo em mim. Verdade. Então, eu viajei com uma mulher que ela apresentava a minha sombra. Sendo que eu já venho trabalhando a minha sombra ao longo desses 4 anos. E ela não trabalhou a sombra dela. Então, foi uma viagem bem desafiadora. Imagina. Bem desafiadora. E aí, quando eu cheguei daquela viagem, eu fiquei no meu momento de recolhimento, né? Sempre que eu chego de uma viagem, eu busco ficar pelo menos ali 2 dias recolhida, tranquila, na minha, tipo, sentindo tudo que eu vivi. E quando eu cheguei daquela viagem, eu me perguntei muito: Deus, deusa, é isso mesmo? E aí fiz aquela meditação, fiz uma limpeza, né, uma defumação. E na mesma semana eu vendi 12 pacotes de viagem. Então eu entendi que é isso, sabe? E que tá tudo bem. Às vezes ter algumas pessoas que não estão no propósito, porque eu sei que ela pode não ter chegado no propósito de vida dela, mas ali acenderam várias luzes que eu tenho certeza que quando ela chegou em casa, aos poucos ela foi recebendo muita coisa, Eu li sabe? algo sobre isso e achei interessante. Algo que eu condeno no outro é algo que está mal resolvido em mim. Uma crítica, por exemplo. A crítica fala mais de quem está criticando do que mesmo quem está sendo criticado. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. É mais ou menos por aí. É isso. E, como eu te falei, as nossas viagens a gente traz processo de autoconhecimento. Então, nós fazemos meditações fortes, né? Nós praticamos yoga, nós temos o ritual de cacau. Então, tem vários momentos ali que as mulheres acessam coisas muito poderosas, né? Já teve mulheres comigo que viajaram e quando chegaram de viagem saíram de um relacionamento abusivo de uma vida inteira, sabe? Teve mulheres que pediram demissão do CLT para poder trabalhar com o chamado da alma, com as terapias holísticas. E teve mulheres que se encorajaram a fazer viagens sozinhas, se inspirando em mim. Então eu recebo muitas coisas sobre isso, sabe? Os feedback. Sim, muitos feedbacks. E diretamente a gente consegue ter noção, né, de quantas pessoas atingimos pela quantidade de mulheres que viajaram comigo. Mas indiretamente eu não tenho consciência de quantas mulheres que se inspiram, de quanto que eu ajudo tantas mulheres, trazendo para elas essa coragem, né? Perfeitamente. Você falou sobre a terapia holística. Explica para nossa audiência o que é terapia holística. Terapias holísticas é tudo que envolve ali a nossa mente com o corpo, né? Não tem nada a ver com religião. Terapias, né? Reiki, yoga, meditação. Hoje a gente usa bastante o ritual de cacau, que o cacau nada mais é do que o cacau em barra 100%. Como é esse ritual? Nós fazemos a bebida com chocolate e colocamos algumas especiarias, canela, pimenta caiena. E ali nós servirmos entre as mulheres, né, em um momento onde elas trazem um pouco do que elas estão passando na vida. E ali, aquele momento, também a gente dança, fazemos uma fogueira para queimar o que a gente não quer mais também. Então, é um momento, assim, bem voltado para o autoconhecimento. A gente fala que o cacau é a bebida do coração, a bebida que vem para trazer o perdão, para liberar o perdão. Isso não tem que dissociar, não tem nada a ver com religião, é uma filosofia de vida? Acredito que sim, uma filosofia de vida. A gente não nas jornadas, nós não pegamos nada de religião, sabe? É sempre espiritualidade, não religião. Então, muita roda de conversa também. Escritas terapêuticas, a gente tem praticado bastante.
É isso. Eu tenho mais perguntas. Dayana, você precisa estar muito preparada, né, para ouvir esses feedbacks. Você disse que teve uma mulher que estava viajando com você, que voltou e teve coragem de sair de um relacionamento abusivo, né, de um relacionamento tóxico, e outros também que podem ter trago algumas informações muito intimistas, né, informações que podem realmente mexer muito com o interior. Como é que tu se prepara para estar preparada também para ouvir, para acolher e para ser essa mediadora dessas mulheres, né? Como é que é o teu processo de preparação? O que é que você tem feito para vivenciar esses processos? Tenho feito vários cursos. Comunicação não violenta, comunicação assertiva. E isso, quando eu começo uma jornada, é como se eu colocasse todos os meus... Tudo que eu estou passando na minha vida em uma caixinha, né, recolhendo aquilo para estar ali 100% inteira, com escuta para essas mulheres. Geralmente as mulheres que chegam, elas estão passando sim vários momentos assim de dificuldade na vida. Muitas nunca tiraram férias, outras passaram a vida inteira envolvidas em relacionamentos, sempre doando. Então elas chegam ali cansadas, né? Então tem mulheres que chegam que foram abusadas, tem mulheres que chegam com pais e mães narcisistas. Tem mulheres que chegam, que cuidaram dos filhos a vida inteira. Então, são muitos porém, sabe? Sim. E ali estar com elas, né, trazendo esse momento de acolhimento, esse momento de escuta, é algo que isso fortalece muito a jornada também. Perfeito. E, para além disso, de cuidar do corpo, né? A gente tem que cuidar bastante do corpo, porque... São viagens onde nós também fazemos exercícios corporais, né? Existem as trilhas. Estar no Peru, por exemplo, nos Andes, nós já chegamos ali a 3.600 metros de altitude. No Brasil, acima do nível do mar. No Brasil, estamos a nível do mar, né? Então, a gente chega lá. É muito comum que as mulheres passem mal ali nos primeiros dias. Então, a gente tem que ter todo um cuidado especial, com chá de coca. Porque lá o ar é rarefeito, não é isso? Ela é rarefeito. Isso, por estar em 3.600 metros, então tem muita dificuldade de respiração. Automaticamente, quem nasce lá, ele já tem o pulmão maior. Dilatado. Já vai adaptando. Então, às vezes a mulherada chega, tá ali naquele primeiro dia, não tá bem, então a gente tem que ter todo um cuidado com ela. Folha de coca, chá de coca, água florida, então são muitos cuidados. Perfeito. Perfeito. Eu gostaria de entender um pouquinho mais. Você disse que vive a cultura de cada lugar, a experiência realmente assim na pele, né? E como é a questão da alimentação, né? Porque aqui você come um baião de dois, né? Um churrasquinho. E lá, as culturas são bem diferentes, né? Qual foi a comida assim, mais inusitada que você já comeu? E como que é para você experienciar, né? Tudo isso deles? Nos Andes, aqui a região da América do Sul, a comida é muito parecida com a comida brasileira. Mesmo que eles tenham um pouco mais ali de pimenta, né? Mesmo que eles tragam um pouco mais de pimenta, mas ainda assim é uma comida muito parecida com a brasileira. E para mim, o Peru tem a melhor alimentação que eu já viajei por todos os países. Uau. A gente come muito bem no Peru. Mas a comida mais diferente que eu já comi, com certeza foi na Tailândia. O que seria esse tipo de alimentação lá? Na Tailândia eu comi escorpião, barata, cobra. Que delícia, né? Nossa! Vou até beber uma aguinha aqui agora, né? Fiquei com água na boca. Vou descer aqui. Eles têm uma alimentação diferente lá, mas uma alimentação também muito saudável, né? Eles comem muito vegano e vegetariano. Então, a gente consegue encontrar a todos os gostos e se alimentar muito bem em todas as jornadas. Que maravilha, que bacana. Eu comecei dizendo que vocês iam dominar o mundo e eu acredito que sim. Mas existe um quadro de violência muito grande na mulher hoje em dia. Feminicídios, né? E vivemos em uma sociedade patriarcal, abusos de todas as naturezas, psicológico, patrimonial. Que mensagem de empoderamento você passa para as mulheres? Você que está à frente aí desse projeto que é maravilhoso. Para que elas não se limitem, mesmo estando em um mundo onde nós somos tantas vezes
colocada ali a nada, sabe? Sem valorização nenhuma. Mas que elas não se limitem, que elas vão atrás de realizar sim o sonho delas. Seja eles qual for, seja viajar pelo mundo, seja ser mãe, seja casar, sabe? Seja o que for os seus sonhos, vá atrás. Não se limite, porque eu sou do sertão, né? De Quixeramobim. É daqui de Quixeramobim. Eu sou daqui de Quixeramobim. E a gente cresce dizendo que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo, que você não pode fazer isso. Então, sempre tá ali, né? As limitações, elas começam dentro de casa com os nossos pais. E aí, quando você entende que você pode sim fazer o que você quer, que nada te limita, aí você vira uma chave muito poderosa. Então, independente de onde você esteja, muitas mulheres me mandam mensagem, sabe? Pô, Dai, que incrível, como que você faz isso? Nossa, eu queria ter sua coragem. E todo mundo tem coragem. Só tem que ativar. Pô, Dai, o que significa? Dai. É que Daiana, aí muitas vezes me chamam de Dai. É um apelido carinhoso que ela recebeu aí das mulheres. Ah, tá certo. Dai. Dai, já fiquei íntima, né? Já me senti aqui super amiga. Na verdade, ó, vou confessar uma coisa pra vocês. Quando eu era adolescente, não sou muito velha, tá, gente? A Daiana tinha um empreendimento aqui na cidade. Ela já é empreendedora há muito tempo, então eu já conhecia, né? Eu passeava com os meus amigos, né? Então já conhecia o empreendimento dela. E aí depois você foi para uma pousada, né? Ali na praia, ali para aquela região. E aí mudou completamente a vida, decidiu viajar, né? Então, assim, realmente é muito inspirador ver a tua história, da tua coragem, né, de realmente ativou e virou a chave, de viver esse projeto com a tua verdade, com a tua alma, né, como você muitas vezes mencionou. E isso é muito inspirador, né, tem muitas mulheres que estão nos assistindo aqui, que pode estar só precisando de um empurrãozinho, né, olha, você pode fazer um mochilão pelo mundo, né, conquistar um carro, uma casa, conquistar o que, seja lá o que ela quiser, o que ela desejar. Isso é muito bom, né, Dai? E assim, em relação às tuas filhas, né, que você mencionou, o que é que você deixa de missão, de mensagem, assim, para ela, nas tuas vivências, né? Como é que é essa conexão de vocês? Você passa muitos dias longe, quando volta, como é que vocês se conectam, né? O que é que você busca fazer com elas? Me conta um pouquinho sobre isso. Esse ano a gente passou quase 6 meses sem se encontrar. Foi bem difícil. Para mim mesma, acho que eu já estava super insuportável. Ninguém me aguentava mais. Porque eu estava com muita saudade delas. E sempre que a gente se encontra, é muito especial. As meninas são 2 meninas super inteligentes. 2 meninas fora da caixa, né? Eu sempre falo, elas são muito poderosas. Às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, são minhas filhas. E eu quero levar elas comigo, né? Olha só. Elas estão aqui, estão nesse processo de escola, de estudar. A Isabela já demonstra, assim, interesse, que quer ir. Mãe, quero estudar fora do país, né? A Isis tem mais um apego pela cidade, pelos avós. Mas a Isabela já demonstra esse interesse de ir para o mundo. Uhum. E isso que eu faço hoje é principalmente por elas. Porque eu posso dizer que sou mãe solo, né? Se não fosse a minha mãe, sempre uma mulher, né? Sim, dando esse apoio, sempre. Outra. Sim, o meu pai também, graças a Deus. Mas a minha mãe é a fortaleza. Então, se hoje eu vivo essa missão da minha alma, é porque tem uma grande mulher que me apoia, uma grande mulher que está aqui para dar o suporte emocional para as minhas filhas, né? E nós somos melhores amigas, eu e as meninas, elas conversam tudo comigo, elas sabem que podem confiar na mãe delas. Então, a gente tem uma relação muito saudável, a gente conversa sobre tudo e qualquer coisa, né? Uma tem 14 e a outra tem 13, mas são 2 meninas que sabem de tudo da vida mesmo. Incrível. Daiana, como é que seus pais internalizaram, entenderam essa sua filosofia de vida de andar mochilando aí pelo mundo? O meu pai, ele é bem tranquilo. Eu vejo que ele sempre acreditou em mim, desde o meu primeiro negócio aqui em Quixeramobim. Que tipo de negócio você mexia? A minha mãe tem churrascaria. Isso, a minha mãe tem churrascaria. E com 15 anos,
dentro do empreendimento da minha mãe, interessante isso, porque esses dias me perguntaram como que eu comecei a empreender. E aí eu lembrei que quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava para minha mãe no Quinzão, e aí eu trabalhava muito lá. E eu falei assim, mãe, eu acho que eu mereço ganhar um salário. Olha só. Né? E ela falou assim... É o mínimo. Ela falou assim, eu já lhe dou casa, comida e roupa lavada. Né? Tipo, não vai ter salário. Então segura tua onda. Aí ali na hora eu pensei assim, tá, eu preciso fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Eu chamei o meu pai. Meu pai tem uma metalúrgica. Eu falei, pai, eu quero uma barraca pra me vender pastel aqui dentro do Quinzão à noite. Olha só. E ali com 15 anos ele fez a minha barraca de pastel. E eu tive o meu primeiro empreendimento. Então todo dia eu vendia pastel à noite. E consegui fazer muita grana vendendo vários pastéis, né? Mas estava latente no seu coração que isso dali não era a sua vida, tinha algo mais. Na verdade, eu ainda vivi com alimentação durante 12 anos. Eu tive restaurante. Uma vida, né? Uma vida. Durante 12 anos, restaurante. Depois eu fui para Canoa Quebrada, onde eu fiquei mais 7 anos da minha vida com pousada e restaurante. E eu era feliz. Eu fazia tudo aquilo ali com muito amor, sabe? Eu gosto muito da cozinha também. Sendo que os últimos anos em Canoa, eu estava muito sobrecarregada. Porque além de administrar uma pousada e um restaurante sozinha, eu ainda tinha que buscar os meus clientes. Então, eu colocava um chapéu, uma blusa UV, ia para a praia cardapiar, trazendo clientes para o meu restaurante. E funcionava super. Sábados, domingos, né? Eu colocava ali 300 pessoas por dia para almoçar. Então, era incrível. Sim. Mas, como pessoa, eu não tinha nenhum desenvolvimento, sabe? Eu não lia. Uhum. Eu não estudava. Eu vivia literalmente ali naquela bolha, né? Vivendo ali daquele trabalho. Então, até que em 2021, eu conheci a Gabriela. Que fez essa virada de chave. Nossa. E esse insight na tua vida. Sim, e foi muito forte isso, né? Porque eu tava com a minha vida lá em Canoa Quebrada achando que era aquilo, que ia ser aquilo pra sempre. O meu negócio tava indo de vento em popa. E... Você largou tudo. Sim. E quando eu conheci ela, a gente não teve nada. Nada. Foi algo assim muito forte, mas ela foi embora e eu fiquei. O encontro de almas. Um encontro de almas, exatamente. E ali, 12 dias depois que ela tinha ido embora, a gente conversando no WhatsApp, eu decidi largar tudo aqui no Ceará. Conversei com a minha mãe para ficar com as minhas filhas, né? E decidi seguir o meu coração. Sabe essa voz que me falou no Lago Titicaca por que eu tava na Terra? Essa mesma voz, ela falava assim, vai, confia. E ali naquele momento, eu saí com a minha mochila e a minha bicicleta para recomeçar a minha vida em Minas Gerais, sabe? E foi, assim, muito forte, porque nesse momento também eu vi quem que estava comigo, porque foi um momento bem difícil da minha vida, né? E... Nossa, lembrar assim, eu me emociono um pouco, porque foi muito forte e tinha propósito também naquilo, né? Foi um divisor de águas na minha vida. Hoje a Isis fala que eu sou uma mãe muito melhor do que há 4 anos atrás. Olha só, suas então, filhas assim, reconhecem em você, né? Eu estava com elas ali naquele momento, né? Morando com elas, mas eu não estava com elas em presença. Uhum. Eu sempre estava fazendo 1 milhão de outras coisas que não conseguia ser uma mãe tão boa quanto eu sou hoje, eu acho, sabe? Estava presente fisicamente, mas... Emocionalmente, espiritualmente, não existia Sim. essa conexão. Não existia. Eu tampava os meus vazios com outras coisas, né? Então eu sempre falo, hoje eu acho que eu tô no meu melhor momento de vida. Eu sou uma mulher que eu não tenho vícios, eu tô totalmente ligada com a minha espiritualidade, eu tô focada no meu desenvolvimento pessoal, eu tô focada no meu cuidado com o meu corpo. Então eu acho que hoje eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Fantástico. Voltando a essa questão do vazio existencial que todo mundo tem. Que todo mundo tem um vazio existencial, uma lacuna na alma. Essa lacuna foi preenchida com essa sua filosofia de vida? Olha, eu te falo que nós somos seres inquietantes, né? A gente está sempre querendo algo. Então,
sempre vai querer algo, sempre vai faltar algo. Por exemplo, eu tô no mundo fazendo o que eu amo com a minha vida, em todos os campos preenchidos, mas hoje eu tô distante das minhas filhas. Então, claro que fica um vazio delas, né? Então, sempre vai ter algo ali que a gente... Não dá pra viver o melhor dos dois mundos. Né? Pois é, eu tava bem pensativa com isso, sabe? Tipo assim, é como se a gente nunca pudesse ter realmente tudo que a gente quer, né? Cada escolha você tem que abdicar de alguma coisa. Cada escolha é uma renúncia. Uma renúncia. Interessante. Dai, a gente percebe aqui, para finalizar aqui as minhas séries de perguntas. Já? Será que ainda tem mais? Tem mais. Dai, eu percebo que você tem muitas tatuagens, né? Quais os significados? Quando você começou a fazer tatuagens? Se foi viajando pelo mundo? Se é um pouquinho de cada país? Me conta, como é esse processo das tatuagens para você? As tatuagens também foi algo que vieram de 4 anos pra cá. Depois que eu fiz essa tatuagem aqui, esse terceiro olho, foi quando eu fui embora pra Minas. Foi quando eu decidi ir embora. E aí eu fui fazendo várias outras. Por exemplo, essa do meu pescoço, ela é muito significativa pra mim. Eu sempre tive muita dificuldade em me expressar, em falar. Olha só. Não sabe? parece. Sim, mas eu sempre tive essa dificuldade. E aí foi literalmente a cura pra minha laringe, sabe? Pra me falar o que eu sinto, pra transbordar as minhas emoções. Então, a tatuagem do pescoço, ela foi muito sobre isso. E eu também tenho meu pai e minha mãe aqui nas minhas costas, que estão sempre me acompanhando, né? E cada tatuagem tem sim um significado. Muitas delas quem fez foi a Gabriela também, que ela é tatuadora. Olha só, legal. E é isso, um pouquinho de cada. Cada tatuagem simboliza, representa algo na sua vida. Representa algo, sim. Geralmente transformações, né? Essa do peito, por exemplo, eu tava passando por um momento de muita dor, um sofrimento muito interno. E então eu decidi fazer essa tatuagem para poder canalizar essa dor. Que país você visitou que tem uma cultura que você acha que nunca se acostumaria? Porque você já conheceu pessoas, linguagens, culturas, civilizações. Que lugar você foi e não retornaria mais? Retornaria, mas eu não moraria jamais. Jordânia, países do Oriente Médio, eu não moraria, né? Tanto que na Jordânia eu não pude dividir cama com a minha companheira. Tínhamos que ficar no mesmo quarto, mas em camas separadas. Devido à lei local. Sim. E também não podia ter demonstração de afeto, assim como no Egito também. Mas é muito sobre isso, né? Eu quero conhecer todos os países do mundo. Então, quando a gente está nesse propósito, é sobre chegar no lugar e respeitar, sim, as suas culturas, né? Vivenciar realmente o que eles vivem, mesmo que isso tire a gente de uma zona de conforto muito grande. Então, para mim, assim, foi um choque um pouco disso, né? De não poder ter essas demonstrações. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, como que essas mulheres vivem, né? Com tudo isso. Mas a gente não tem falta do que a gente nunca teve. Então, elas sempre viveram naquela vida. E aí, o Egito, por exemplo, onde os homens podem ter várias mulheres... São poligâmicos. Isso, os homens podem ter várias mulheres. Então, eu conversei muito com eles. E aí, eles falam assim, sim, a gente pode casar várias vezes, desde que nós oferecemos tudo igual para as mulheres. Apartamento, casa, carro, tem que ter o mesmo conforto para todas. E eu até brinquei, rapaz, não tá ruim não nascer no Egito, porque no Brasil... Eles não são monogâmicos, eles não oferecem nada para as mulheres, né? Não tá ruim nascer no Egito. Lá é tudo muito. São politeístas, acreditam em vários deuses, são poligâmicos, têm várias mulheres. Na verdade, o que predomina é o islamismo, né? Então, o muçulmano é o que predomina e é bem diferente do que nós somos habituadas, sim, aqui no Brasil. As mulheres só mostram... a bola do rosto, assim, sabe? Só a burca, não é isso? Às vezes nem a burca, né? Mas o lenço. Elas não podem mostrar os cabelos. E então você só vai ver o quê? O rosto delas e muitas vezes as mãos.
Então, isso foi bem diferente. E como que era para vocês, né, turistas, né, vindas de um outro país para lá, as vestimentas, vocês tinham que ficar de acordo com elas ou era permitido vocês usarem as roupas, né, que vocês levaram na mochila, assim? Para turista, você pode usar sim o que você quiser, né? Porém, na nossa empresa, sempre que uma mulher fecha um contrato de viagem, eu envio para ela um guia pré-viagem. Nesse perfeito. guia pré-viagem, aí vai estar falando ali sobre as roupas, né? Sugestão de roupas, quantidade, cartão, dinheiro, chip de telefone. Então, todos esses detalhes aí que tem, eu envio. Eu sempre falo, a sua única preocupação, pagar o pacote. O resto você vai deixar comigo. Perfeito. Nessa sua filosofia de vida, o que simboliza e o que significa Deus para você? Deus é amor, é ação, transformação. Tem essa simbologia, esse significado muito importante de Deus, não é isso? Sim. E aqui no Brasil, você conhece do Iapoque ao Chuí? No Brasil conheço 18 estados. Conheci mais um antes de ir embora. Que eu não vou falar agora. Mas conheço bem o Brasil. Conheço todo o Nordeste. Conheço o Sudeste, todas as capitais. Conheço bem. Quero explorar um pouco mais do Norte. O Norte do nosso país. Eu sinto que eles são esquecidos, sabe? Mas tem muita magia ali. Então, quero dar essa explorada no Norte do nosso país com mais amor, com mais intensidade. Perfeito. Dai, o que é que você diria para você mesma há 10 anos atrás? Nossa, renasci. Sou a Fênix. Sim, renasci. Sou outra pessoa, literalmente, em vários níveis, sabe? Hoje eu tenho outra consciência sobre mim mesmo. Por muito tempo fui uma mulher, sim, muito arrogante, muito prepotente, sabe? As minhas sombras mesmo. Então, tem algum tempo que venho trabalhando isso e entendi que estamos aqui para amar, sabe? Amar o outro, respeitar o outro, como nós mesmos, porque é muito fácil amar a mãe e o filho, né? É trabalhar para amar o garçom, o jardineiro, o porteiro. Então, entender que somos amor e que estamos aqui para nos ajudar. Ai, que lindo. Quando você fala sombras, são seus defeitos? As sombras mesmo, porque todos nós temos. Queremos ser só luz, só amor, mas não. Somos luz e sombra. E as nossas sombras, elas gritam. Mas aí todos os dias você acorda e você tem um poder de escolha. Tá, eu vou querer... O livre-arbítrio. Eu vou querer ser boa, vou querer ser ruim. O que é que eu vou querer ser hoje? E aí todos os dias eu acordo e eu vou pelo lado do amor. Eu tenho algumas práticas onde eu sinto que tem tido muita força na minha vida de transformação. Então, todos os dias, antes de qualquer compromisso, eu acordo pelo menos 1 hora antes para poder fazer a minha escrita diária, ler as minhas afirmações e visualizar os meus projetos. Então, isso tem feito muita diferença na minha vida, né? Leio também, tô lendo bastante. Esse ano eu já li 8 livros e, tipo, uau, que incrível. Uma pessoa que não gostava de ler. Pessoa que não buscava conhecimento. Como que você não busca conhecimento e como que você vai se autoconhecer? Então, não batia, né? E hoje, conversando com a minha astróloga ontem, ela falou assim, Dai, você é como um ser que tá ali em busca querendo tudo. E é meio que isso, a gente tá ali querendo tudo. Verdade. Você disse que já leu 8 livros, né? E Neste ano. Neste ano, né? Só neste ano. Sim. E como que é? Tem algum livro, assim... Ah, esse é o livro de cabeceira, esse eu preciso levar para todas as minhas viagens. Ou algumas palavras de afirmação, você tem algum potinho, como que é? Olha, na verdade, depois do Kindle, a gente não carrega mais livros, né? Verdade. Mas tem um livro que eu falo que foi um grande transformador na minha vida, que é O Milagre da Manhã. Olha só. Aquele Sim. da capa amarela. Eu indico para todas as minhas clientes, mando para elas, indico, dou ele de presente para várias pessoas. É um livro muito potente, um livro muito transformador. E dentro dele a gente encontra outros livros também que vão dando continuidade para essa transformação.
Então, o milagre da manhã com certeza transformou a minha vida. Perfeito. Bacana. Voltando à parte de conhecer, o que difere o Brasil dos outros países? Eu sei que vários aspectos culturais, linguísticos, enfim. Mas Olha, com certeza a comida. A comida. Muitas vezes eu tô viajando e eu penso, eu só queria um feijão. Então a comida eu acho que é o principal ponto. E depois as pessoas. O brasileiro é mais acolhedor do que os outros? Sim, sem dúvida. E viajando a gente encontra muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Os brasileiros estão em todo canto. Então, a maioria deles sempre morando entre Europa, Austrália, né? Sempre morando fora do Brasil. Mas muito brasileiro a gente encontra e às vezes dá um afago assim na alma encontrar um brasileiro, sabe? É muito especial. Tem um país que eu acho interessante, que ele fica próximo ao Nepal, próximo ali ao Monte Everest, que é o país Butão. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. Aqui no Brasil, a gente mede a nossa economia, o nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto. Lá é o FIB, a Felicidade Interna Bruta. Lá é medida a felicidade e não a questão da economia. Você já leu alguma coisa sobre o Butão? Eu pesquisei algumas coisas, sim, sobre o Butão, porque eu também vou fazer o Nepal, vou fazer o Everest, né? Campo base. Então... Você fala fazer o Everest, é escalar o Everest? A gente faz o campo base. São 13 dias de caminhada até chegar no campo base, onde geralmente vai os trekkings. Não para escalar até o topo da montanha, mas para fazer o campo base, porque o meu projeto é sobre isso, é sobre levar essa mulherada para lugares assim mais difíceis, sabe? De mais difíceis acessos. Então, tem alguns treks aí pra gente fazer de projetos. E ali naquela região, Nepal, Butão, Índia, é onde tem muitas terapias, né? Saúde healing, yoga. Então, é uma região que eu quero aprofundar muito. Interessante que o que eu li, que vi, é que lá a cannabis, que é a cannabis sativa, que é a famosa maconha, ela é plantada no meio da rua, lá nesse país chamado Butão, bem interessante. Que também é usada para uso medicinal, utilizada para uso medicinal lá nesse país. Bastante interessante, eu achei, por isso que te perguntei. Na verdade, vários países que eu já passei, a cannabis ela é legalizada, né? A Tailândia é legalizado. E tem uma comunidade na Índia onde eles produzem o melhor haxixe do mundo. Então, vários países da Europa também já são legalizados a maconha, né? A marihuana. Então, vários lugares a gente vai ter essa cultura de conectar com isso também. Alguns existem para uso medicinal e outros para uso recreativo, não é isso? Basicamente, quando é legalizado, ela é para os dois, né? Tanto para o uso recreativo como para o uso medicinal. E aí, alguns países têm algumas regras, né? De não poder utilizar em lugares públicos, coisas assim. Uhum. Dai, você falou sobre yoga, né? Recentemente eu tive a oportunidade, aqui abriu um estúdio de yoga, né? Acho que algumas pessoas ainda não sabem, mas temos um estúdio de yoga aqui em Xeramobim, achei fantástico. Bacana. E tive a oportunidade de fazer uma aula experimental. E você falou que nas viagens vocês fazem, né, yoga, meditação. Como que foi o teu conhecimento, a tua conexão com o yoga? Como que chegou? Chegou através das viagens ou antes já estava na tua vida? Eu queria entender um pouquinho mais isso. Chegou através da Gabriela também. Ela praticava yoga há muitos anos. Então, eu comecei a fazer essas práticas com ela. E aí eu vi que fazia todo sentido de colocar nas jornadas. E aí muitas mulheres nunca praticaram yoga. Então, isso é algo muito incrível, sabe? Trazer algo ali para elas pela primeira vez. Muitas delas começam, faz a primeira aula. Sim. E depois elas colocam o yoga na vida. E hoje eu entendo que através do yoga eu tenho conseguido estar mais presente, mais consciente. Então, o yoga é uma prática muito poderosa. Sim, de fato. Sabe? Para além ali do movimento com o corpo, porque eu ainda estou no início, ainda estou bem que aprendendo,
mas é algo que a gente consegue trazer consciência e presença com facilidade. É verdade. E os benefícios, né, para o corpo da mulher, né? Muitas mulheres sofrem com endometriose, com esse período menstrual, que é um processo, para muitas mulheres, bem doloroso, né? E algumas posições do yoga, né, vai trazer esses inúmeros benefícios, né? Então, um projeto para mulheres com yoga, eu acho que super casou e tem só sucesso, tenho certeza, não tenho nem dúvida disso. O yoga, para além dos benefícios físicos, também Sim, muitos benefícios para a mente, não é isso? Com Total. certeza, né? E para além, eu sempre falo, as viagens ela traz ali também o autocuidado. Então o yoga, uma prática de autocuidado, nós também inserimos massagem relaxantes. Ah, que perfeito. E às vezes o momento da massagem é algo muito especial entre elas. Algumas nunca se deram o prazer de ter uma massagem, nunca fizeram uma massagem. E ali elas encontram naquele lugar e fazem as massagens com pedras quentes. Então elas acessam algo muito poderoso também, é bem emocionante, sabe? Esses momentos assim, do autocuidado. Incrível. Muito bom, muito bacana mesmo obter essas experiências dessas culturas que você já teve a oportunidade de conhecer. E é o Clube da Luluzinha, só entra mulheres no grupo. Se o homem quiser viajar, tá fora de cogitação. Hoje na empresa a gente já consegue oferecer pacotes para casais, para homens, porém eu não acompanho, né? Tem muita procura de homem? Tem muita procura de homem. Mas eu sou muito fiel com o que eu sinto no meu coração, sabe? Então naquele momento a voz falou que eu vim para encorajar mulheres, então é isso que eu vou focar. Vai ser até... É o público da Dai Eu vou focar mulheres, nas mulheres. Né? Mas eu sinto que eu posso ter esse nicho para algum outro homem fazer esse projeto com os homens, porque os homens também precisam dessas curas, sabe? Eu sempre falo que é um trabalho com mulheres, onde a gente está buscando se curar para ir curar esses homens, né? Porque esses homens também merecem ser curados, né? Cadê a sensibilidade deles? Eles têm que trazer isso também. E eu sei que muitas vezes, eu sempre falo, nasce uma mulher, nasce uma culpa. Nasce um homem, nasce 1 milhão de responsabilidades também. Qual foi a última vez que você chorou? Eu choro até em inauguração de supermercado. Temos uma pessoa sensível aqui entre nós, meus amigos. Eu choro até em inauguração de supermercado. Não tenho problema com isso, não. Olha, e nem de admitir. Que maravilha. Olha aí, que maravilha. Vai encorajar muitos homens por aí, viu? É isso, então a ideia. Isso não me diminui nada como homem. É isso. Mas para muitos, né, não querem. Os homens não choram, os homens não falam sobre os seus sentimentos. Então... Esse pensamento machista, né, de que homem não chora, que foi ensinado desde a tenra infância, isso para mim não tá com nada. E é um machismo também que tem muito dentro de nós mulheres. Sim. Eu era uma mulher super machista. Então foi algo que eu fui me transformando também, porque nós também somos machistas, né? E eu sempre falo, até que ponto nós estamos preparadas para ter homens sensíveis? Porque às vezes tem um homem sensível, a gente julga, é gay, né? Será se nós também estamos preparadas para esse masculino sensível, esse masculino curado? Os estereótipos, né? Os estereótipos. Para esse masculino curado? Exato. E a gente oferecer esse suporte, né, enquanto mulher também, que tem essa questão do autoconhecimento, que busca muito isso, eu acho muito importante, né? Então, assim, ver tantos homens querendo estar no projeto, eu acho que já é uma boa, né, a se pensar, talvez, uma iniciativa, né? E acho que você está inspirando muitas pessoas, não só as mulheres, viu, Dai? E Xeramubim tem muitos adeptos da sua filosofia de vida. Então, tô sabendo agora por ela que tem um estúdio de yoga aqui, achei incrível. Mas Xeramubim, acho que é um lugar onde eu não tenho muito ciclo de amizade, sabe? Sempre que eu venho, eu não saio de casa, eu fico muito interna ali com as meninas, no movimento com as meninas. Tem muitas pessoas que eu admiro também, que eu gosto muito. Mas eu não tenho um ciclo, assim, de amizades tão grande em Xeramubim. Eu acho que depois desse grande passo que eu dei na minha vida há 4 anos atrás, eu consegui ver também quem eram meus amigos e quem não eram meus amigos. Então, automaticamente, eu acabei me afastando de muitas pessoas. Então, hoje o meu ciclo de amizades, ele vem com pessoas que vão me acrescentar em algum nível.
pessoas que possam somar. Sempre, sempre. Eu vi algo em algum lugar, eu acho que até comentei no dia que você participou do podcast, que nós somos a soma das 7 pessoas com as quais convivemos. Isso tem uma pontinha de verdade? Eu acho que um pouco de exagero, mas acho que das 30... Aumentou um pouquinho aqui esse ciclo. Aumentou um pouquinho o sarrafo. Isso. E a rede social? Como eu te acho na rede social, Daiane? E quais redes sociais você utiliza? Nós utilizamos o Instagram e também o Facebook, né? Nosso @, o meu pessoal é Ravena Expedições e o da empresa é Mulheres no Mundo Trip. Perfeito. O que significa trip? Desculpa, eu sou um ser muito curioso e inquieto. Trip, viagens. Ah, tá certo. Trip. Ok. Eu posso não ter perguntado algo que você gostaria de falar e a colega também. Você pode expressar. Eu não perguntei algo que você gostaria de expressar que nós não te perguntamos. Conversamos sobre bastante coisa. Tenho certeza que consegui trazer aqui um pouco da clareza do que é o projeto. Um pouco sobre mim também, né? Sobre tudo que eu estou vivendo. E estou satisfeita. Tô muito feliz com esse encontro. O que você achou da nossa conversa? Fantástico. Eu tô aqui doida pra montar logo aqui a minha mala de viagem e sair pelo mundo também. Eu nunca viajei de avião, né? Então, quem sabe aí eu seria uma dessas mulheres, dessas trips aí da vida. Bacana. Sinto-me pronta. Pronto. Eu já vou seguir nas redes sociais aqui, já vou começar a pesquisar aí os valores dos pacotes, viu? Bacana demais. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E já chegamos ao final do nosso podcast e eu gostaria de te cumprimentar, te agradecer por ser tão acessível a nossa conversa. Aprendemos muito com a sua maneira de viver, com a sua maneira de falar, com a sua filosofia de vida. Foi muito bacana, um momento muito rico, um momento muito esclarecedor aqui no nosso podcast. É isso, Eduardo? Muito obrigada, Dai. Estamos muito felizes de te receber. E eu também muito feliz de estar aqui ao lado de pessoas maravilhosas aqui no podcast no ar, né? E vai já sair esse episódio, tenho certeza que vai ficar incrível. E tem muitos aí episódios pela frente, tá bom, galera? E também temos novidades. Temos novidades aí pela frente. Eu não posso dar muito spoiler, não, mas... Dá spoiler não, posso, né? Não. Mas se fiquem ligadinhos aí que em breve nas redes sociais. Quer adicionar mais alguma coisa, Dai? Agradecer a vocês e dizer que muito interessante, porque semana passada uma amiga me falou assim, Dai, você tinha que estar gravando uns podcasts, falando sobre as viagens, falando sobre tudo isso. E aí essa semana a Amanda mandou a mensagem, então achei muito sincrônico e eu, apesar de não trabalhar com trazer religião para dentro das minhas jornadas, antes de fazer qualquer coisa na minha vida hoje, eu tenho alguns direcionamentos com a espiritualidade. Então, já julguei os búzios, e os búzios me falaram que eu tenho que escrever um livro. Olha só, os búzios projetos. Me falaram, assim, sobre várias coisas, sobre que eu ainda vou rodar muito falando sobre a minha história, inspirando outras mulheres em vários lugares. E começar isso aqui em Quixeramobim, na minha raiz, é algo muito potente para mim, é algo muito poderoso. Eu honro muito a minha ancestralidade, eu honro muito ser nordestina. Todos os lugares que eu chego, eu falo isso com muito orgulho. Sou nordestina, sou do sertão. Quem se cria no sertão se cria em qualquer lugar do mundo. Verdade. Não passa perrengue, porque o meu povo é quente. Então, eu levo a minha ancestralidade com muita honra. E é isso, fico muito feliz de estar começando isso aqui em Quixeramobim. Obrigada a todos vocês pelo convite, né? O Serginho, a Amanda. É um prazer, foi um prazer. Cumprimentar a nossa equipe. Marquinhos, muito obrigado por mais uma empreitada, estar conosco. Joaquim, show de bola. E você, muito obrigado por ter passado esse tempo conosco. Acessa lá, canal 180 da BrisaNet, YouTube da Sertão TV, Spotify, Brisa Play, horário alternativo é no seu sábado, às 7 horas da manhã, da Rádio Canudos FM 106,7. Tudo de melhor para você. Tchau, tchau.